Está sendo gravado. Boa noite, pessoal, de novo. Estamos aí, então, na aula do dia 12/5 de Teoria do Estado. E hoje a gente vai falar, então, de origens do pensamento político na Antiguidade, origem do pensamento político no período que antecede a fundação do Estado absoluto, e depois a gente vai falar o pensamento político no período do século XX, transição do século XIX para o século XX. Então, iniciando, vamos falar a respeito das origens do pensamento na Antiguidade. Quando a gente fala da Antiguidade, então, quando a gente se remete a períodos históricos, a gente sempre vai delimitar os períodos históricos como sendo o período clássico, o período antigo. O período clássico, o período antigo, ele se remete ao pensamento greco-romano, e o pensamento medieval, tá? O pensamento medieval. Esse é o período antigo, esse é o período clássico. Depois nós temos o período moderno. O período moderno, ele acaba se remetendo principalmente ali entre século XIV, século XV, ao século XIX, às vezes até o século XX, tá? E um período que é o pós-moderno, o período também contemporâneo, pós-moderno ou contemporâneo, que é do século XX para cá, tá? Então a gente tem essa divisão, sendo que o período antigo ele é subdividido entre a visão grega, romana, e a visão cristã, né, a visão medieval, que é a visão mais específica ali. Então tá. Então, se remetendo ao período clássico grego, a gente tem a tríade dos pensadores clássicos. A gente se remete, então, ao período dos sofistas, né, baseado nos pensamentos de Sócrates, depois, em seguida, Platão, e depois, em seguida, Aristóteles. No período sofista, que é o período primeiro, né, nós não temos nenhum livro, nós não temos nenhum resgate histórico a ser feito em termos de obras escritas. Não sei se, ninguém sabe, aliás, né, se Sócrates de fato não escreveu nada. Tanto é que muitos autores falam que Sócrates eram várias pessoas, né? Então ali no livro, por exemplo, tá os sofistas. Ele nem demarca Sócrates de fato, mas os sofistas. Então, nesse primeiro momento, no período sofista, né, a gente tem a ideia de fundação da política como uma ordem dentro da polis, uma organização dentro da polis. O que é a polis? É a ideia, então é a ideia de fundação das cidades-estado, Então nós temos aqui, no livro marcado aqui, podemos identificar na Grécia o berço do pensamento político, né? Política para os gregos significava, no período clássico, um modo de regrar a cidade-estado. Nesse momento, nós tínhamos a ideia de que o pensamento político ele era construído por meio da filosofia. A filosofia era uma forma de pensar extremamente racional, ligados ao entendimento dos fenômenos da natureza, tá? Que significava que acaba sendo a inauguração de uma nova forma de pensar. Antes do pensamento filosófico, antes do pensamento político, né? Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o pensamento mítico, tá? O pensamento mitológico. O pensamento mítico, o pensamento mitológico, ele possui como características o fantasioso, o milagre, entende? Aquela história que é contada, que é construída para embasar a sua existência, a existência da sociedade, a existência do homem. Então, tudo que o homem pensava naquele período estava ligado a histórias, que eram as histórias sagradas, fenômenos sagrados, enredos que se remetiam aos deuses do Olimpo. E aí surge a mitologia, aí tem a mitologia, e a mitologia é que dava ordem para a sociedade naquele período. Tudo era explicado por meio das divindades, tudo era explicado por meio dos fenômenos mágicos, né? E a partir do surgimento do pensamento filosófico, do surgimento da política, o homem passa a acreditar mais em si, em uma ordem racional,
E por isso a racionalidade se liga ao entendimento da natureza, ao entendimento do comportamento do homem na natureza, entende? Então, aqui surge as primeiras ideias no sentido de construir uma ordem social, uma ordem dentro da polis, que a gente vai denominar de democracia, que é o governo participativo de todos. Nesse momento, nós temos a democracia como uma forma de organização, né? É uma democracia direta. É importante ressaltar que é uma democracia direta. Então, a democracia direta é aquela democracia em que todos participam das definições do que seria tomado de decisão dentro de uma polis, dentro de uma cidade-estado. O que mais? Então, os filósofos gregos dirigiam sua atenção a partir do mundo natural, não mais fantasioso, e buscavam a ideia de definir os fatores políticos e sociais que determinavam a sociedade, faziam com que a sociedade tivesse suas características. Era muito pensado na ideia de liberdade, era muito pensado na ideia de cidadania, e era também muito pensado, então, esses conceitos, né, esses conceitos de liberdade. E a ideia de liberdade, ou de participação democrática, de figura pública, ele não se expandia para as mulheres e nem para os escravos, né? Os gregos, por exemplo, eles acreditavam que eles eram superiores, eles faziam parte de uma sociedade superior. Então, eles tinham como função, era papel do grego, se impor sobre outras sociedades, sobre outros povos, outras civilizações, porque eles eram superiores. Então, ao mesmo tempo que se fala em liberdade, se fala em igualdade, se fala em cidadania, mas é um conceito totalmente diferente do que a gente tem hoje, tendo em vista que eles viviam com a escravidão, entendiam que a escravidão era legítima, que podia se escravizar pessoas, e a mulher não participava de nenhuma definição política, de modo algum. E o que mais? O principal caminho para definição, né, para a construção da política, era a demagogia. A demagogia muitas vezes se caracterizava por um discurso tautológico, no sentido de construir a mesma fala, de construir a mesma racionalidade dentro de uma mesma, chegando a uma mesma conclusão. Então, a tautologia, como exemplo de discurso tautológico, nós temos aquele dilema do Tostines, não sei se já ouviram falar. O Tostines, ele é crocante porque ele é mais fresquinho, ele é fresquinho, como é que é o dilema do Tostines? Ele é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, entende? Então esse que é um discurso tautológico. Ele está dizendo a mesma coisa, mas com uma outra forma. Então esse é um discurso tautológico, entende? Então a tautologia, a demagogia, a retórica, né, o discurso retórico faziam muito parte da política. Então na polis, na praça, eles iam lá, discursavam. E então a política era construída assim, tá? Então a ideia de que o Estado era responsável por promover a educação também é presente nesse momento. A ideia dos sofistas era que o Estado devia ser responsável da formação dos mais jovens. Os jovens deveriam fazer parte ter carreira política e fazer parte da ideia do pensamento filosófico. Então, aqui nós temos alguns autores. Os mais notáveis entre os sofistas foi Pitágoras, Gorgias, Pródico. E o homem é a medida de todas as coisas. O homem é o definidor de tudo. É onde que eles se distanciavam do pensamento mitológico e se aproximavam de uma razão humana, né, moral. Era a forma de como que deveria ser orientado todas as decisões, toda a política. Sofistas foram os primeiros filósofos, na ideia de filósofos individualistas, ideia de sustentaram que o Estado se faz em forma de um pacto, então a ideia de ter um pacto entre os homens
para a definição da sociedade. Eles também defendiam que a existência do Estado antecede a existência do homem, ou seja, para que o homem seja homem, ele precisa ter o Estado antes. Antes da formação do Estado, o homem era um animal. O homem não era humano, não tinha características humanas, tá? Então, eles também são responsáveis pela separação entre o direito e a moral, né, o que é moral e o que é direito, e são os primeiros a criarem leis escritas, regras escritas para a definição do comportamento da sociedade. Eles também vão lá definir que faz parte do Estado coagir, né, coage, abriga os homens. Ele, né, tem essa função que é a função de autoridade política. Então, estamos aí, tá? Logo em seguida, vem o pensamento de Platão, tá? Tendo que o Sócrates não é classificado nem como idealista, nem como realista, mas Platão, ele é classificado como idealista, tá? O idealismo é o quê? Idealismo é aquele pensador que pensa nos objetos de pesquisa, nos objetos de pensamento, de forma idealizadora, de forma ideal, entende? Por causa disso que a gente fala que você é muito platônico, ou você tem, né? O que seria assim, por exemplo, amor platônico? Amor platônico é aquele que só existe no mundo da tua ideia, das ideias, tá? Então seria o mundo das ideias é um mundo ideal, tá? E ele é idealista porque ele pensa no que é ideal. E às vezes o que é ideal não é o real, entende? Então essa aqui é a ideia do pensamento idealista. Idealista, ele sempre está no campo do abstrato, ele nunca está no campo do real. Então ele é considerado um dos primeiros filósofos políticos, ele é classificado como um moralista. Todo o pensamento grego antigo ele é classificado como um moralista. A ideia do moralista é aquele que cria, define os aspectos de um bom governo ou de um bom governante, tá? Ele formula a ideia de um estado ideal abstrato, então, né, teoria de um estado ideal abstrato, e as principais obras de Platão, então, seria a República, o Político e as Leis. Esses livros, eles se encontram facilmente naqueles compêndios, naqueles conjuntos de obras de clássicos. Geralmente eles vendem na livraria assim com capas iguais, onde você encontra todos os pensadores, assim, uma seleção de livros. Geralmente eles têm capa vermelha, verde, azul. Aqui de casa nós temos algumas verdes e temos algumas azuis, mas logo você vê que é um conjunto, faz parte de uma coleção, tá? Então, aqui tem algumas observações no livro sobre a obra de Platão, A República, tá? Que ele estabelece uma concepção filosófica de justiça, tá? Ele determina a organização de um estado ideal, e o ponto de vista dele é extremamente moralista e idealista, né? Por isso que ele é idealista. Sócrates não tem classificação, ele não é nem idealista e nem realista. Platão é idealista e Aristóteles é realista. E durante a história a gente vai perceber que a gente acaba tendo vários momentos, onde um primeiro momento o idealismo se sobrepõe, e em um outro momento o realismo se sobrepõe. E assim sucessivamente. Um período nós somos mais idealistas, no outro período nós somos mais realistas, idealistas, realistas, idealistas, e assim sucessivamente. O que mais? Então, um sempre vai contrapor o outro. Então, se você pega Platão, ele refuta, ele critica o ponto de vista anterior. Então, Aristóteles critica Platão, Platão critica Sócrates, tá? Então, sempre um é crítica ao outro, sendo que um está na frente do outro, né? Um é contemporâneo do outro. Sendo que Aristóteles teve como professor Platão, Platão teve como professor Sócrates, tá? A origem do Estado se encontra na diversidade dos desejos, das necessidades humanas.
o Estado tem como uma função básica promover o bem-estar, promover a satisfação do homem. Então, essa que é a função da política, de satisfazer o homem, tá? Também nós temos aqui, no período antigo, no período clássico, uma certa classificação, não é classe social, mas a gente pode fazer essa analogia, tá? Se aproximar deste conceito. Porque classe social, a gente só vai discutir classe social a partir da industrialização, né? A partir da Revolução Industrial. Mas, naquele momento, até coloca aqui, ó, existe no Estado, né, 3 classes. Primeira classe, a classe mais inferior, que é a classe dos agricultores, a classe daquelas pessoas que trabalham braçalmente, né, agricultores e pessoas que fazem manufaturas, não era manufatura também, né, artesanato seria, né, de maneira artesanal as coisas. Num segundo momento, nós temos os magistrados, nós temos os guerreiros, a força, o exército, né, que são aqueles que protegem a polis, protegem os trabalhadores, e em cima de tudo, nós temos os magistrados. Os magistrados seriam aqueles que têm a sabedoria, aqueles que têm o poder, aqueles que têm o pensamento filosófico, tá? Então, essa ideia de organização de Estado, ele se compõe dentro de uma pirâmide. Esta pirâmide, ela tem lá no topo o cidadão de ouro. O cidadão de ouro, né? O cidadão de ouro é o filósofo, é o magistrado, é o político, tá? Aqueles que pensam por meio da filosofia, tá? E esse topo da pirâmide é menor, são menos pessoas ali. Logo em seguida, nós temos no Estado, na organização de Estado em classes, o cidadão de bronze, não, o cidadão de prata. O cidadão primeiro é de ouro, segundo é de prata e o terceiro é de bronze. Então, o cidadão de ouro é o filósofo, o cidadão de bronze é o exército, é a força do exército, são os guerreiros, são, né, os soldados. E essa classe é maior que a de ouro, porém não é maior que a de bronze. A de bronze, então, é o resto, né, os trabalhadores, todos aqueles que compõem, né, a força de trabalho. E essa divisão, em 3 planos, ela também está presente na ideia de visão de mundo. Na visão de mundo, que a visão de mundo era composta também por 3 planos. No primeiro plano, nós temos o mundo terrestre. O mundo terrestre é aquele plano, aquele mundo onde a gente consegue ver e pegar todas as coisas. O plano abaixo da Lua, abaixo do celeste, né? Então é subceleste ou sublunar, abaixo da Lua. Abaixo da Lua nós temos aquilo que a gente consegue ver. A gente consegue ver, mas não consegue pegar, tá? Nesse plano, nessa ideia de organização de mundo, nós temos então as estrelas, nós temos os astros, tá? Nós temos as nuvens, e isso é o plano que a gente consegue ver e que a gente não consegue pegar. E o terceiro plano, o último plano, o plano mais alto, é o plano divino, o éter divino, o plano supraceleste, acima das estrelas. Esse plano a gente não consegue nem ver e não consegue pegar, entende? E a gente faz também uma aproximação da ideia de classe, da ideia de tipo de cidadão, com este plano, sendo que o cidadão de ouro, ele se remete a um plano celeste, supraceleste, a um plano divino, né? O Estado, como representação, a força do Estado, como os guerreiros, o exército, ele está no plano intermediário. E no plano terrestre, no último plano, então, nós temos o povo em geral. Então, tudo que era ordem, tudo que acaba sendo uma forma de regra naquele período, ele ainda acaba se remetendo ao pensamento mitológico ou à ordem mitológica das coisas. Então, é importante ressaltar isso, porque isso era a forma de pensar religiosa da época, e ela dava razão à ordem de todas as coisas, tá? Então,
Então, Platão dá pouca importância para os indivíduos que integraram as classes inferiores. Ele só se preocupa com as classes superiores, o cidadão de ouro, né, aquela pessoa que vai pensar como que vai ser a organização política. Então, ele só dá a bola para a classe governante. A classe governante, ela partia do pensamento filosófico, do pensamento extremamente racional. Tá? Daí, no livro A República, é doutrina de autoridade governamental. A República, basicamente, é uma doutrina de que a autoridade governamental tem que estar associada a uma cultura. E a cultura deles, a única cultura que deveria ser valorizada, então eles eram bastante etnocêntricos, no sentido de que eles possuíam uma cultura e a cultura deles era a cultura correta, era a cultura maior, era a única cultura que deveria ser levada em consideração. As outras culturas seriam culturas inferiores e não dignas, tá? Também tem um outro livro aqui, Nas Leis, né? O nome do livro é Leis. Então, Nas Leis, entretanto, aproxima de uma consideração mais empírica. Mas o pensamento dele não era empírico, né? O pensamento dele era extremamente idealista. Mas o máximo que ele conseguiu se aproximar de um pensamento empírico é no livro As Leis, tá? É isso que essa parte do texto está querendo ressaltar. O que mais? O estado ideal, ele se forma... seu esplendor aqui, tem um ciclo de vida dos governos, né? Então, a ideia de ciclo de vida dos governos. Então, no topo do ciclo de vida, nós temos a aristocracia como forma de governo mais alta, a mais elevada, a mais desenvolvida, tá? O governo dos sábios, né? O governo que tem inspiração de justiça, que seria, por eles, seria a construção de um Estado ideal. Em seguida, nós temos a timocracia, tá? Então seria um outro estágio, e nesta forma de governo os homens não serão somente aristocratas, mas outras classes farão parte do governo, especialmente os militares, tá? Em seguida se estabelece uma oligarquia. Então, a mais desenvolvida é a aristocracia, depois a menos desenvolvida que a aristocracia é a timocracia, e menos desenvolvida que a timocracia nós temos a oligarquia. Então, a oligarquia está aqui, ó. Então, a oligarquia é quando os proprietários de terra, né, os agricultores, começam a fazer parte do poder político, fazem parte do governo, tá? Essa seria, né, já uma decadência. O resultante de um poder político oligárquico seria a ideia de uma anarquia. Então, a emancipação das massas faz surgir a democracia, e o abuso dessa democracia, ela acaba fazendo com que surja a anarquia. A anarquia, então, ele acaba resultando, porque daí não teria regras, né? A anarquia seria, assim, um mundo desregrado. E resultante de uma anarquia, nós fazemos com que ascendesse a tirania. A tirania, daí, né, o conceito de justiça acaba se distanciando da democracia, e daí a tirania seria, né, a decadência total do Estado. Aí nós temos o pensamento de Aristóteles. Então, Aristóteles, discípulo de Platão, ele se aproxima do pensamento realista. Tá? Um dos principais estudos que ele desenvolveu foi empírico. Então, ele pega e se embasa na forma das políticas das cidades-estados da Grécia, e ele vai estudar isso e vai compor um estudo teórico para verificar qual que seria o modelo ideal, a forma ideal de organização das cidades-estados. Então, ele se faz disso num processo indutivo. O processo indutivo, ou pesquisa indutiva, o discurso indutivo, pode ser também, ele se distancia do pensamento de Platão, que é totalmente dedutivo. E aí nós temos que fazer uma distinção entre o que é indução e o que é dedução, tá? E daí, dedução, ele é idealista. E indução, ele é realista, tá? Dedução parte do geral, tá? E aplica-se ao específico.
O que é um movimento dedutivo? Um pensamento dedutivo, uma pesquisa dedutiva, tá? Uma filosofia dedutiva, pode ser também. Ele parte do geral para o específico. Ele parte do geral, e quando ele parte do geral, nesse geral ele está pensando no que seria ideal, tá? Ideal. E daí, do ideal, ele vai aplicar ao real, que é específico, entende? Tá? Então, nós temos o ideal, né? O ideal, ele se aplica ao específico, que é o real. Enquanto que o processo indutivo é o contrário, tá? No processo indutivo, nós temos, então, o real para o ideal, tá? O real para o ideal, enquanto que na dedução nós temos o ideal para o real, na indução nós temos o real para o ideal. O real, ele vai ser observado, o real, ele é específico, ele é o comportamento específico da sociedade, ele é o comportamento específico da natureza, e daí, observando o comportamento específico, comportamento real, eu vou determinar uma regra geral. E essa regra geral é uma regra idealizada, ideal, para todos os casos, tá? Um exemplo prático disso, geralmente é colocado, ilustrado nos livros de filosofia, com um exemplo da seguinte maneira, tá? O pensamento indutivo primeiro, tá? O pensamento indutivo, ele vai lá e observa. Uma pessoa morre, 2 pessoas morrem, 3 pessoas morrem, 4 pessoas morrem. Então, ele vai observando caso específico, caso específico. Então, ele percebeu que N pessoas morrem. Então, ele vai tirar uma conclusão que vai aplicar uma regra a todos os casos. Que vai ser assim, se uma pessoa morre, 2 pessoas morrem, 3 pessoas morrem, 4 pessoas morrem, logo, todo homem é mortal. Entendeu? Então, ele vem num caso específico e vai para um geral. Tá? Isso é indução. A dedução, ela vai do geral para o específico. Então, ela vai falar o seguinte, ele parte de uma primeira premissa, segunda premissa, e depois chega a uma conclusão. Então, a primeira premissa, a primeira afirmação idealizada por ele é: todo homem é mortal. Né? Eu sou homem. Não, tá errado, desculpa. Eu errei o exemplo. É assim, ó. João é mortal. Não. A conclusão é que todo homem é mortal. João é homem. Todo homem é mortal. Não. Ai, como é que é o exemplo? Logo, todo mundo é mortal. Um outro exemplo, então, ó. O tigre é carnívoro. Daí, aquele animal é um tigre. Logo, todo tigre é carnívoro. Então, é esta que é a ideia. Agora deu certo. Então, todo homem é mortal. João é homem. Todo homem, não. Eu não consigo fazer com mortal, não lembro agora. Mas é uma primeira premissa. Primeira premissa não consigo lembrar como é que se arranja. Todo homem é mortal, logo todo homem é mortal. Não consigo lembrar como é que se organiza o pensamento agora. Mas é isso, tá? Então, todo tigre é carnívoro. Esse animal é um tigre, logo, esse animal Alex, o tigre come carne. Todo... Aê, dale, Andressa. Todo homem é mortal. João é homem, logo ele é mortal. Aí, Andressa, obrigado, viu? Andressa salvou a pátria aqui, passando um exemplo no chat, e daí pronto. Sim, me atropelei aqui no pensamento, mas a regra do pensamento dedutivo, tá? Primeira premissa, todo homem é mortal, tá? Segunda premissa, João é homem. A conclusão é, ele é mortal, tá? Isso é o pensamento dedutivo, tá? A Andressa passou aqui no chat, né, a regra que eu não estava conseguindo lembrar como que se formulava a frase, mas está aí, então,
ela passou, então, ao método dedutivo. Agora, o método indutivo, para poder ter ele resgatado aí dentro dessa miscelânea de coisas que eu acabei me embananando todo. O indutivo, ele parte da experimentação. Então, ele parte assim, ó. João é mortal. Maria é mortal. José é mortal. Entendeu? E daí, a partir da experiência de cada uma das pessoas, ele acaba tirando como conclusão, né, indutiva, de que todas as pessoas são mortais. Então, essa a diferenciação. Então, voltando aqui, tá? Então, o tipo de ciência política, ele está falando aqui do pensamento político, foi criado na Grécia, está retomando, né? Então, Aristóteles, ele acaba sendo a pessoa que é considerada o pai da lógica, né? O pai do pensamento lógico. Então, essa forma de pensamento, indução, dedução, ele é o pensamento lógico, tá? Tem pensamento lógico nele. O que mais? Então, aqui a obra política é a principal obra de Aristóteles. Ele reforça a ideia que a função da política é um bem coletivo. Então, aqui tem uma citação dele, ó. Em todas as ciências, assim como todas as artes, a finalidade é um bem, é um resultado final, material. E o maior de todos os bens encontra-se, sobretudo, naquela entre todas as ciências que é a mais alta. Ora, tal ciência é a política, e o bem a política e o bem. Em política é justiça, quer dizer, a utilidade coletiva. Então, a ideia de justiça era muito presente, mas, ao mesmo tempo, né, vivia-se dentro desses conceitos que são extremamente presentes em nossa sociedade hoje, justiça, igualdade, liberdade, política, democracia, mas era bastante específica para um grupo específico de pessoas. E não era, assim, uma democracia para todos, como a gente tem hoje, né? Como a gente busca hoje. E lá ele vai traçar, então, também a ideia. Então, Aristóteles, em sua obra, vai falar do perfil de um governo, tá? Esse perfil do governo tem que servir para todas as condições sociais. Mas define que as instituições devem se adaptar à necessidade de cada povo, de cada população. Então, isso é ao contrário de Platão, que considera a moral como a ciência fundamental que orienta a política. Tá? Então, aqui no livro A Política, tá, ele estudou 158 constituições de cidade-estado, tá? Embora hoje a gente só acabe resgatando Atenas como forma de organização política. Tá? Então, ele vai estudar no livro A Política, ele é o detalhamento do governo, né? Ele foi em campo pesquisar a ideia de 158 instituições, né, de cidades-estados, constituições de cidades-estados gregas, e vai estudar, então, no livro A Política, esses sistemas políticos. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles. Que mais? É isso, né, nessa parte. Depois Marco Túlio, tá? Marco Túlio já está no período grego, romano. E no capítulo 2. Então, a primeira parte dos capítulos a gente já resgatou no Bíblia. A segunda parte, a gente caminha mais para a segunda parte de cada capítulo. Aqui nesta parte, por exemplo, ele vai falando de poder, conceito de poder. O conceito de poder, ele é... O que é poder? Tá grifado ali a definição de poder segundo Max Weber. Max Weber vai definir que poder é a probabilidade de você impor a sua vontade, de impor a sua própria vontade sobre os outros, numa relação social. Isso vai acontecer de várias formas. Existem algumas tipos, uma tipologia para a definição de um exercício de poder. O exercício de poder ele vai se dar por meio da dominação. Então, aqui está a definição de Max Weber. Poder significa toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação, mesmo contra a resistência, seja qual for o fundamento desta probabilidade. Tá? Então, principais fontes do poder é a força. Então, a força, o poder de você coagir uma pessoa a fazer o que você quer. E daí existe uma separação a ser feita.
uma força que é legítima e a força que é ilegítima. Uma força ilegítima de você fazer com que as pessoas façam o que você determina seria a chantagem ou a violência, tá? Essa é ilegítima. É uma forma de você exercer né, a poder sobre uma outra pessoa. A força legítima e a força ilegítima. A força ilegítima está na violência. Então, faça isso, senão você leva um soco. Faça isso, senão você vai morrer. Eu saco a arma e atiro, entende? Ou a chantagem também, tá? A chantagem é uma forma de você exercer força sobre o outro. E existe a força legítima. A força legítima, né, o poder legítimo que você dá à pessoa, é quando você reconhece na pessoa uma razão para seguir ela, entende? Para você obedecer ela. Então, uma outra fonte do poder é a autoridade, tá? A autoridade. Então, a autoridade ela vai ser dada por essa ideia de legitimidade, e a autoridade, aqui tem os exemplos, né? Ela basicamente vai se classificar em autoridade burocrática, autoridade tradicional e autoridade carismática. Daí a autoridade burocrática, a gente encontra a autoridade burocrática, que também é chamada de racional legal, na lei, que define, por exemplo, a função de um juiz, tá? Então, eu encontro a autoridade no juiz, porque a lei define que a decisão jurídica dada por um juiz é a decisão final, entende? É a melhor decisão. A autoridade tradicional, ela está ligada, por exemplo, na tradição. Então, por exemplo, o padre, pastor, marido, numa sociedade patriarcal, né? O marido, o pai, é uma ideia de autoridade tradicional. Então, sempre acaba sendo referência e eles exercem autoridade sobre a sociedade, eles exercem autoridade sobre as definições políticas, tá? E, por fim, a autoridade carismática, ela está ligada ao carisma de uma pessoa, né? Aquela ideia de que a pessoa é tão carismática que faz com que a gente obedeça a ela. E ela acaba sendo exemplificada aqui por Cristo, Napoleão, Gandhi, Hitler, Martin Luther King, Perón, Fidel Castro, Getúlio Vargas, Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, que fundou Canudos, no interior do Nordeste, tem até o filme, o livro dele. Ele era uma autoridade carismática, porque ele faz com que várias pessoas sigam ele, né, e funda uma cidade no meio do sertão nordestino. E daí nós temos aqui o poder político. Então, aqui nós estamos falando de fontes do poder, a força e a autoridade. A autoridade se divide em autoridade burocrática, que é legal, autoridade tradicional e a autoridade carismática. Agora, o poder, tá? O poder político. O poder político, tá? Que é esse poder de que as pessoas façam o que você manda, ele é exercido principalmente pelo Estado, e o Estado ele tem a legitimidade do uso da força, tá? Ele tem, além da autoridade, ele tem a legitimidade do uso da força. Então, se você não obedece o Estado, ele pode tomar mecanismos para fazer com que você faça o que ele está pedindo, tá? Então, ele usa o poder de polícia. O poder de polícia é um poder legítimo e, né, ele faz com que isso... Então, o policial, então, quando ele mata, por exemplo, quando ele está em ação, enfim, não é o policial que matou, e sim o Estado exercendo da força que ele tem, e a força do Estado é uma força legítima, e ele pode, então, exercer dessa força. O que caracteriza o poder político é a exclusividade do uso da força em relação a todos os outros grupos que agem em um determinado contexto social, tá? Então, o Estado é legítimo, ele tem a força. Com o processo de criminalização e penalização de todos os atos de violência que não forem cumpridos por pessoas autorizadas pelos detentores beneficiários desse monopólio, o monopólio da força, do uso da força policial. O líder é aquele que exerce uma finalidade dinâmica, direta sobre os seus seguidores, tem pouco poder de coação, sua força sendo um produto de uma capacidade de interceder seguidores,
que governa e exerce o poder político de maneira muito mais formal, e isso é devido ao fato que no desempenho de sua missão ele exerce o poder organizado, estruturado. O poder das sociedades modernas é geralmente organizado pelo direito e pelas leis, e por cartas constitucionais. O presidente, por exemplo, tem certos poderes exercidos pela Constituição. Esta lei é básica, portanto, estrutura todo o poder. Então, poder é isso. Daí Maquiavel. Maquiavel, ele é um dos principais pensadores do uso do poder, tá? Maquiavel, ele é uma pessoa que vai defender o exercício, o aumento e a manutenção do poder mediante o uso da força, tá? Da violência. Hoje, a ideia contida na palavra maquiavélico, né? A ideia de que a pessoa ela é do mal, a pessoa é malvada. Então, quando eu falo para você, você é muito maquiavélico, é aquela pessoa que trama para fazer um mal, entende? Então, o livro dele é O Príncipe, Nicolau Maquiavel, então, escreveu o livro O Príncipe, que é, assim, um guia prático, um guia para exercício do poder, dominação e manutenção do poder. Essa que é a função do livro. Ele escreve o livro e vai escrever então um livro para o príncipe, que seria o governante, e como que o governante deve agir a partir de princípios, a partir a ideia de compor um manual para que ele consiga o poder e a manutenção desse poder. Então tá escrito aqui, ó. A obra O Príncipe procurou compreender a política visando a conquista e manutenção do poder. Então ele é bem realista no sentido de que ele estuda as formas de governo para fazer isso, oferece um estudo dinâmico de governo, circunstâncias para a obtenção do poder e mostrar os erros para evitá-los. Esse que é o sentido. Então o problema abordado por Maquiavel não é legitimado, não é legitimação do poder, e sim manutenção pela força, pela inteligência, astúcia, né, e pela força. A força é o único meio de incrementar e manter o poder. É isso que ele vai defender, tá? Que a manutenção, manutenção do poder vai se dar pelo medo que o povo sente de você. Entende? Eles vão obedecer, eles vão servir de obediência porque eles temem, porque eles têm medo de você. E é muito melhor que eles temam do que eles tenham carisma. Porque se a pessoa tem carisma, ela tende a te desafiar. Agora, se ela tem medo, não. Então, tem uma obra que é editada, acho que é pela... Eu não sei qual é a editora exata no Brasil, mas é o livro O Príncipe de Maquiavel, com comentários de Napoleão Bonaparte, que é um livro, assim, fantástico, porque você pega dois pensadores de política, né, estrategista, bem interessante, porque você tem, então, as anotações em notas de rodapé de Napoleão Bonaparte lendo o livro Príncipe, que é bem interessante. Bem, todo o livro O Príncipe, né, de Nicolau Maquiavel, ele busca justamente fazer com que o governante tenha a dominação política. Então, a dominação política é o próximo tópico. A dominação política, então ela vai se remeter lá ao pensamento de Weber, tá? Ele vai dar uma classificação aqui, justamente se remetendo ao poder também, tá? Então, a dominação legal é um tipo de autoridade em razão da legalidade, tá? Então, a pessoa que é responsável por uma criança, ela tem o poder legal, a dominação legal sobre a criança. Por quê? Porque ela é responsável pela criança, entende? Então, ela é responsável porque ela tem legalmente a guarda da criança, e por isso ela exerce. Então, crianças que têm menos de 18 anos, ela sempre tem pais ou responsável. Esse responsável tem a dominação legal daquilo, entende? Então, é uma dominação extremamente burocrática, né? E o Estado se faz do uso bastante da dominação legal. Existe a dominação tradicional. A dominação tradicional, como já foi dito, né? Faz parte
daquele poder que é utilizado com você por meio da tradição, tá? A dominação tradicional, ela impõe uma consciência na sociedade, uma consciência, essa consciência é chamada de consciência coletiva. A consciência coletiva é um conjunto de normas que a gente deve obedecer, e essa obediência é dada para a sociedade, entende? É dada para o convívio social. A dominação tradicional, ela se impõe, né, na medida em que a gente tem que cumprir com alguns requisitos ao longo de nossa vida. Por exemplo, as festas de 15 anos para as meninas, entendeu? Chega uma certa idade, as meninas têm que casar, os meninos têm que casar. Depois de um certo tempo casado, você vai ter que ter filho. A mulher tem que ter filho. Imagine, a mulher não é mulher se não tiver filho, entendeu? Porque você tem que casar de branco. Então, essas regras, esse poder que é exercido sobre a gente é uma dominação tradicional, entende? Porque a gente tem que passar por alguns ritos, porque a gente tem que passar por algumas partes da vida que tradicionalmente todo mundo tem que passar, entende? Então, é uma dominação tradicional, é o poder da tradição sendo exercido sobre nós. E a outro modelo, né, é a dominação carismática. A dominação carismática, ela está muito presente na política como exemplo, tá? Se funda em pessoas que têm um discurso extraordinário, têm dons pessoais extraordinários. A gente acaba denominando de carismática porque elas possuem um carisma sobre nós e a gente tem uma certa devoção sobre elas. A dominação carismática, como exemplo, além da política, se faz muito quando você tem um ídolo. Né? Quando você tem um ídolo. É porque eu sou apaixonado pelo, sei lá, um cantor, uma cantora, um ator, uma atriz, e tudo que ela faz, e tudo que a pessoa pede para você seguir, você segue daquela maneira. Né? Não sei se vocês lembram, recentemente, alguns anos aí, tinha um pessoal que tomava banho de gelo por conta de alguma coisa aí. Nem lembro o que era a campanha, mas as pessoas tomavam banho de gelo. Aí o artista fez um banho de gelo, as outras pessoas saíam tudo atrás copiando o banho de gelo da pessoa, entende? Então, a dominação carismática, ela mora aí, ela reside aí, nesse poder que outras pessoas, aquelas pessoas que a gente considera extraordinárias, exercem sobre a gente. Então, aqui temos exemplos também, ó. Então, ó, a liderança política no latino-americano é o populismo. O populismo como exemplo, ele vai se consagrar aqui em algumas lideranças políticas, como Getúlio Vargas, Jânio Quadros, na Argentina, Perón, tá? Eva Perón, Juan Domingo Perón, eles são exemplos de uma dominação carismática que definiu-se como populismo na América Latina, e Getúlio Vargas, Jânio Quadros, Juan Domingo Perón e Evita Perón também são exemplos, tá? São exemplos porque eles exerciam esse poder de carisma no campo político, tá? Que mais? Questão de legitimidade do poder político, tá? Legitimidade é quando a gente legitima, né, esse exercício desse poder, e a legitimidade do poder político está dada principalmente, né, no Estado. O Estado ele tem o poder legítimo, a legitimidade do exercício do poder. Aqui, então, a gente começa a entrar na ideia de elites, tá? A ideia de elites, ela também é estudada. Então, você vai estudar elite, nós temos, assim, uma teoria das elites. Teoria das elites. A teoria das elites, né, ela é dada principalmente por Mosca e Pareto, tá? Pareto. Então, o que é elite? Elite é um pequeno grupo de pessoas que exercem o poder sobre a política, tá? Sobre a política. Então, são aquelas pessoas que governam. Os governantes são tidos como elite. Ela é uma derivação, um desenvolvimento da ideia contida lá em Karl Marx,
enquanto Karl Marx falava da burguesia, mas isso basicamente na economia, justamente porque Karl Marx, ele é um economista e tudo que ele discute, tudo que ele aponta, tudo que ele fala é justamente nessa relação econômica. Como é só econômico, meramente econômico, político e econômico, a evolução disso vai se dar pelos autores que vêm na sequência. Então, tanto Mosca quanto Pareto, eles são autores que estão ali no final do século XIX, início do século XX. Então, eles nasceram em finalzinhos de 1800 e morreram durante 1900, tá? Então, eles já estão um pouco mais para frente daquele período marxista, do período de Karl Marx. E ele vai aplicar essa relação entre que existe um dominante e um dominado, a política especificamente. Ele vai chamar aquela pessoa que exerce o poder político como elite e aquela pessoa que sofre com o poder político como massa, tá? Massa. Então existe o poder, a elite e a massa. Um estaria, né, contra o outro no sentido de que existe uma dialética, uma briga, uma relação entre eles. Né? É nesse sentido que caminha a teoria das elites, tá? O que mais? Então tá aqui, ó, a teoria da elite, falando de Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, tá? Tá falando aqui justamente o que eu estava falando, ó, uma minoria que detém o poder, tá? Minoria que detém o poder e uma maioria que não detém, que é o dominado, tá? Então, aqui é importante destacar que na teoria das elites, a minoria é que detém o poder e a maioria que não detém. Se você vai estudar políticas públicas, por exemplo, ou participação política, ou participação nas políticas públicas, a gente vai se remeter à minoria, aquele conjunto de pessoas que não participam da política. Então, há uma distinção a ser feita. Na teoria das elites, minoria detém o poder. E a maioria não detém o poder. Tá? Agora, quando a gente vai estudar no campo da política, especificamente a participação política, a gente vai falar que minorias são aqueles que não participam da política, tá? Não participam da política. Por quê? Porque minoria, por exemplo, quando a gente vai estudar a vulnerabilidade da mulher no Brasil, a gente vai falar que mulher é minoria. Por quê? É minoria na política, tá? A gente vai falar dos negros. A mulher é a maioria da população brasileira, é mulher. A maioria da população brasileira é negro, tá? A gente vai falar que na política, né, o negro é minoria. Por que negro é minoria? Em números absolutos, negro é maior. Em números absolutos, mulher é maior. Mas eles são minorias dentro da política, entende? Então, esse é o conceito de minoria. Na política pública, no estudo da política pública. Aqui na teoria das elites, a gente vai estudar a minoria como o poder e a maioria sem o poder, tá? Então, essa aqui é a ideia. Só para não ter confusão. Então, Mosca vem primeiro, tá? Gaetano Mosca, ele é italiano, e Vilfredo Pareto também é italiano. Só que Vilfredo Pareto, ele viveu durante muito tempo na França. Então, ele é conhecido tanto na França como na Itália. Mas ele sempre foi italiano, ele tem nacionalidade italiana, mas ele nasceu na França. Mas os pais eram italianos, e depois que ele nasceu, ele viveu um tempo na França, e depois voltou para a Itália novamente. Então, ambos são italianos, tá? Ele foi o primeiro que trabalhou a ideia de teoria das elites. Ele que trouxe esse termo elite para a política, tá? Então, exatamente o ano que ele nasceu, eu não tenho aqui agora, mas ele nasceu no finalzinho de 1800 ali, tá? Ele já devia estar com uma idade avançada. Na segunda parte do século XIX, ele nasceu, e vai morrer na primeira parte do século XX. Enquanto que Vilfredo Pareto morreu bem perto da virada do século, e ele vai morrer, acho que em 1994, tá? Por aí.
Então, o que ele vai dizer, né? Que o conjunto de pessoas que detém o poder é chamado de elite, né? Elas usufruem do aparato estatal e eles se sobrepõem sobre as outras classes. Essa que é a ideia. Então, ele que traz essa primeira ideia, que é justamente isso que eu falei. Já na teoria de Pareto, na teoria de Vilfredo Pareto, ele vai falar o seguinte, que existe uma alternância de poder da elite, ou seja, a elite ela tende a se modificar constantemente. A elite não é elite sempre. O que nós temos é uma dança das cadeiras, na medida em que pessoas saem da elite, outras pessoas entram na elite, entende? Então, essa classe, que é a elite no poder, ela vai se modificando, enquanto que Mosca tem a ideia de que a elite é algo fixo, Pareto vai entender que a elite é algo dinâmico que vai sendo trocado e transferido, sabe? O poder vai sendo transferido. E nesse sentido é que se promove revoluções dentro da política. Então, na circulação das elites, o teorema de Pareto, onde apresenta um processo dinâmico, uma formação e substituição das elites. Tá? Essa substituição, essa formação e substituição das elites provocam o que a gente vai chamar de revolução. Tá? De revolução. Então, a revolução ela é causada justamente quando a elite política ela é substituída. Então, é basicamente isso que está sendo dito aqui, né? Que existe a teoria da circulação das elites, tá? Levando em consideração que a força política, o poder político, ela vai sendo trocada e na medida em que circulam as elites, se desenvolve uma nova forma, né, de política. É importante destacar que essa forma é lenta, aqui, ó, lenta, e acaba surgindo um certo desequilíbrio, né? Na medida em que as pessoas vão sendo substituídas, né, vai surgindo um certo desequilíbrio, e esse desequilíbrio é que acaba fazendo com que exista revoluções dentro da composição política, aqui, ó, para o nascimento das revoluções. Então, dá condições para o nascimento das revoluções. Aqui está. Depois, só para concluir, né, Wright Mills, que é americano, ele vai pegar essas ideias de elite, e vai trazer a realidade americana, e depois a realidade americana vai se espalhar para interpretação de outras formas de elites no poder, né, nos outros contextos, em outros países. Então, Wright Mills ele vai defender que a elite é formada por aqueles que compõem, basicamente, 3 setores. O poder econômico, o poder do exército, o poder da força do exército e o poder político. Ou seja, existe uma aliança entre esses 3 poderes. Também, no medida... aqui tem uma pergunta assim, ó. Olha que legal. No teorema de Pareto, tá? Falando de teorema de Pareto. Ele, de certa forma, ele não é uma legitimação do tradicional, das próprias... Ele é. Na medida em que a gente acaba considerando que legítimo é a autoridade que é tradicional, entende? É normal que, sei lá, que um padre na nossa comunidade tome essa decisão porque ou que ele nos governe, ou que ele tome a liderança política de nossa comunidade, porque ele é padre, entende? Então há uma tendência da gente compor a elite de maneira tradicional, mas a elite não é só composta de maneira tradicional, uma vez que pessoas de carisma, como, por exemplo, o movimento populista, ele acaba tomando poder, entende? Então, digamos que tradicionalmente, né, a elite ela se compõe de maneira tradicional, mas não só tradicional. E é nesse momento que nós temos as revoluções. Então, de certo modo,
a instituição de um Estado populista, que é baseado basicamente no carisma, ele acaba se fazendo com que exista essa dança, essa mudança, essa revolução dentro da política. Então, é sim, né? Então, a pergunta aqui, o Teorema de Pareto não serve como uma forma de legitimação, talvez tradicional, das próprias elites que ele descreve? Acho que sim, tá? Então, lá no pensamento grego, né, para ser governante, para ser político, para ser, né, aquela pessoa que vai tomar a decisão, definir as regras e organizar a sociedade, você tem que ser filósofo, tá? Então, se você tem formação filosófica, você pode exercer essa função. Se você não tem, então já tem ali um princípio, né, na ideia de que, tradicionalmente, qualquer pessoa que queira exercer essa função tem que ser filósofo. Então, né, tem relação, sim. Tem relação com aquela ideia de dominação tradicional, né? Na medida em que a gente geralmente pensa que pessoas que têm pessoas que têm liderança na comunidade, por exemplo, um padre ou um pastor, ele que tem que tomar a decisão, ele que tem que organizar a nossa comunidade, tá? Então, o Wright Mills ele vai defender que existe a aliança entre três setores, né, o poder econômico, o exército e a política, para constituir uma elite, a elite no poder, e eles se sustentam. Eles estão assim, um protege o outro, um sustenta o outro, tá? E de fato, no americano, na política americana, isso é muito verdadeiro, muito verdadeiro. House of Cards, por exemplo, se vocês assistem House of Cards, vocês veem como existe essa aliança entre a economia, o exército e a política muito forte. E isso sempre foi, sempre foi. Então, o cinema, né, a série, acaba resgatando isso de maneira bem ilustrativa, tá? Então é isso, tá? Para concluir, nós temos aqui elementos comuns das teorias das elites. Então, tanto Wright, quanto Pareto, quanto Mosca, eles vão se juntar dentro de alguns princípios aí que a gente pode resgatar, tá? Em toda sociedade organizada, as relações entre os indivíduos ou entre grupos são relações de desigualdade, tá? Isso a gente compreende. Um grupo é quem manda, outro grupo é o que obedece, né? A elite e a massa. O motivo principal da existência da desigualdade está na distribuição desigual do poder, também, né? O qual tende a concentrar-se sempre num grupo reduzido de pessoas. Entre as diversas formas de poder, a determinante é o poder político, a que define a regra, a lei, né? Os que detêm o poder, classe política, são sempre minoria. Dentro da teoria da política, né? Teoria de elites, o poder político sempre é exercido por uma minoria. Porque a minoria, ela é mais fácil dela se organizar, tá? A minoria é mais fácil de ela compor um acordo, porque é um grupo reduzido de pessoas. Enquanto que, na maioria, o que acaba acontecendo é o caos, entende? Se você tem 10 pessoas que vão tomar a decisão, é mais fácil 10 pessoas tomarem uma decisão e chegarem a uma conclusão do que se você juntar 300 pessoas, entende? 300 pessoas vão ficar brigando e não vão conseguir nada. Mas imagine isso numa dimensão do tamanho do Brasil. Então é mais fácil 300, 500 deputados tomarem uma decisão do que 230 milhões de habitantes tomarem uma decisão, entende? É impossível. A classe política, pelo fato de ser reduzida, é mais organizada. Seus membros apresentam entre si solidariedade, motivado pelo fato de terem interesses comuns, tá? O grupo que se contrapõe à elite é a massa, que se constitui um conjunto de pessoas que não têm poder relevante e que numericamente são a maioria, apresentando pouco nível de organização, ok? O poder pertence sempre a uma minoria, e a única diferença entre um regime e outro se encontra na existência ou não de disputa entre eles, entre as minorias. Então, se a minoria que detém o poder, ela acaba agindo de maneira consensual, no consenso, ela acaba tendo mais poder. Na medida em que, se as minorias terem interesses divergentes, elas acabam se enfraquecendo.
entende? Elas exercem menos poder por conta disso. Então, né, a nossa política ela sempre vai ser colocada como aquele que é a situação e a oposição. Tá? Então, a gente sempre tem isso na política. Né? A situação é aquele que está com o poder de decisão. Geralmente é o grupo que está ligado ao presidente da República ou o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Esse é a situação. E a oposição é que vai contra ele. Tá? Então, não importa qual que é o desejo da situação. A oposição cumpre com a função de sempre ser oposição, mesmo que a situação defenda algo que seja de interesse coletivo, de bem comum, entende? Então, enquanto o PT estava no governo, ele era a favor da reforma trabalhista. Agora que ele não está mais no governo, ele é contra. Por quê? Porque é função dele ser oposição. Então, é natural que ele tenha essa característica. Assim como a situação que está agora seria a oposição. Então, a situação agora está defendendo a reforma. Mesmo né, defendendo a reforma. Se eles estivessem em oposição ao governo, eles não defenderiam a reforma, entende? Porque é a função da oposição fazer isso. Tá? Gente, no geral é isso. Na aula que vem, então, é a aula gravada. Sexta-feira vai estar aí no site para vocês verem. E a gente finalmente vai entrar no contratualismo, na teoria do contratualismo. Eu vou encerrar a aula aqui, parar a gravação,